Ok, então vamos lá. Combinamos que na segunda-feira haverá avaliação desses conteúdos, produtos notáveis e fatoração. Então a ideia hoje é corrigir os exercícios de revisão que eu enviei e rever as ideias importantes dessa matéria. Ok, então vamos lá. Quando a gente trabalha com produto notável, são produtos, né, são chamados de notáveis porque aparecem muito, são muito usados, então a gente precisa dominar tanto a propriedade distributiva como a técnica do produto notável que facilita os cálculos. Então nós temos aqui, ó, o primeiro caso, quadrado da soma de dois termos, que seria o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que quando a gente fala de termo, a gente não coloca sinal. O primeiro termo é o A e o segundo termo é o B, tá? Então, quadrado da soma de dois termos. Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se for o quadrado da diferença, a fórmula só se altera nesse sinal, ó. Aí fica o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E o terceiro e último caso é o produto da soma pela diferença de mesmos termos. E aí basta a gente multiplicar os semelhantes. A vezes A dá A ao quadrado, né? E B vezes B dá B ao quadrado. Se fôssemos aplicar a propriedade distributiva, teríamos todos esses termos aqui. E perceberíamos que os do meio dariam para se cancelar, tá? Então basta eu fazer uma multiplicação entre semelhantes. A vezes A é A ao quadrado. Sinais diferentes vai dar sempre menos. E B vezes B dá B ao quadrado. O aluno atento, ele já percebeu com clareza que quando você aplica o produto notável, você chega aqui num trinômio quadrado perfeito. E na hora da fatoração, a ideia é sair daqui e voltar para a forma do produto notável, que é a forma fatorada, tá? Aqui, ó, outro trinômio quadrado perfeito, essa aqui é a volta. Esse daqui, diferença de dois quadrados. Quando você aplica a ideia da fatoração, você volta aqui, ó, A mais B vezes A menos B. Então, há um caminho de ida e volta entre o produto notável e a fatoração de dois dos casos que nós estudamos, que foi o trinômio quadrado perfeito e a diferença de dois quadrados. Então, tá aqui, ó. Quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o produto da soma pela diferença de mesmos termos é só multiplicar os semelhantes. A vezes A ao quadrado, sinais diferentes vai dar menos, e B vezes B, B ao quadrado. Agora, para fazer o exercício de número 1, nós teremos uma participação especial da Brenda. Então, vou pedir à Brenda que abra aí o seu microfone, Brenda, para nós trabalharmos essa questão de número 1. Tá me escutando, professora? Estou escutando. Os demais acredito que também, tá? Tá num bom nível aí o seu microfone. Então fique à vontade, Brenda, para falar, tá? O primeiro aí é o quadrado da soma de dois termos. Ok. Vamos começar na letra A. É o quadrado da soma de dois termos, como a professora falou. E fica 2b mais 3 elevado a 2. E quando a gente faz essa conta, a gente alcança o resultado de 2b elevado a 2 entre parênteses, mais 2 vezes 2b vezes 3, mais 3 elevado a 2. Quando a gente vai fazer a conta para alcançar o resultado, fica 4b elevado a 2, mais 2b mais 9. Isso por quê? Porque no quadrado da soma de dois termos,
é o primeiro termo elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado a 2. Isso aí deu. Isso na letra A. Elevou 2 ao quadrado, deu 4. B, você multiplica expoente, 1 vezes 2 deu 2. No termo do meio, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Você repetiu B, mais a parte numérica, a gente eleva. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. 9. Seguiremos então, Breno, para a letra B, que é o quadrado da diferença de dois termos. Ok. Bom, é o primeiro termo elevado a 2, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado a 2. Elevando o 4 elevado a 2 é 16. Multiplica o 2 vezes 2, que dá 4. Então, fica 16x elevado a 4. Menos, multiplica 2 vezes 4 vezes 5, 40. 40x elevado a 2a. Mais, eleva ao 5 no 2, 25a elevado a 2. Aí. Essa é a resposta da B. Letra C, quadrado da soma de dois termos. Vamos lá. X elevado a 2 vezes 2 vezes x vezes 10m, mais 10m elevado a 2. E aí, Brenda, nós esquecemos aqui de colocar um parênteses, né? Porque sem parênteses, só o m que está ao quadrado. Colocando parênteses, Sim. tanto 10 como m vão ficar elevados. Mas na resposta Desculpa, aqui, deu certo. Beleza. Então fica x elevado a 2, né, que é uma incógnita, não tem o que fazer, mais 2 vezes 10, então fica 20xm, mais 10 elevado a 2, 100m. Ah, professora, aí fica elevado a 2 também, né? Fica, eu botei um doisinho aqui, tá vendo? Ah, sim. Entendi. Agora que eu percebi que eu não coloquei. Tá. Mais 100m ao quadrado. Letra D, quadrado da diferença de dois termos. Vamos lá. Primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais segundo termo elevado ao quadrado. Isso fica x sobre 2 ao quadrado, menos 2 vezes x sobre 2, vezes y sobre 3, mais y sobre 3 elevado a 2. E o resultado, quando a gente eleva, fica x sobre 4 ao quadrado, menos xy sobre 3, mais y sobre 9 elevado a 2. Brenda, fazendo só uma correção. Quando você pega o x sobre 2 e eleva ao quadrado, deu x ao quadrado sobre 4. Então, eu não posso dizer x sobre 4 ao quadrado, porque senão o 4 vai ter que ser elevado de novo. Eu vou ter que falar x ao quadrado sobre 4, tá? Na multiplicação do meio, ó, Brenda faria menos 2 vezes x vezes y dividido por 2 vezes 3. Ela já pode cortar o 2 com 2, porque se vai multiplicar por 2 e dividir, não vai alterar a conta, então a gente corta x vezes y sobre 3. Foi o que sobrou. E o último termo, o expoente do y, ela multiplicou por 2, ficou 1 vezes 2, 2. E o coeficiente, que é a parte numérica, ela levou 3 ao quadrado, 9. Então, x ao quadrado sobre 4, menos xy sobre 3, mais y ao quadrado sobre 9. Ok? A gente segue agora para a letra E. Aí é diferença de dois termos, né? O quadrado da diferença de dois termos. E aí a gente faz. Esse aí já tem um expoente dentro do parênteses, né? Os dois termos. Aí fica 2x
elevado a 5 entre parênteses, fora do parênteses elevado a 2, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado a 2. Aí, a gente faz 2 elevado a 2, 4. 5 vezes 2, 10. Então, fica 4x elevado a 10, menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12x a quinta b ao quadrado. Mais 9, porque 3 elevado a 2 é 9. 2 vezes 2, 4, então fica 9b a quarta. Isso aí. Letra F. Letra F aí já muda, que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, né? É produto da soma pela diferença de mesmos termos. Produto da soma pela diferença de mesmos termos. Ou de dois termos. E quando a gente vai fazer conta, fica o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Uhum. Que deu? Então, que deu 25x elevado a 2 menos 100. Uhum. Certinho. E letra G? Também a mesma coisa. Fiz o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. 8 elevado a 2, 64. 3 vezes 2, 6. Então, ficou 64x elevado a 6 menos 9 elevado a 2. 9 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9. E m, 2 vezes 2, 4. 9m a 4. Isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa é só perguntar, que tanto Brenda como eu, a gente revê aí as ideias. Dúvida em alguma questão? Maria sinalizou tudo bem. Ok, então? Luísa chegou aí na nossa aula? Luísa não é Laurinha? Oi, professora. Bom dia. Beleza, então. Só para saber se você já tinha chegado. Então, Brenda, te agradeço. Parabéns pelas explicações, porque você explicou muito bem aí a ideia do produto notável, revendo a matéria que a gente já havia estudado, ok? Obrigada. A gente segue, então, para a questão de número 2. E aí eu trouxe para você produtos notáveis, mas envolvendo expressões algébricas. Olha, aqui eu tenho uma expressão algébrica. Aí eu preciso olhar para ela e me perguntar, nessa primeira parte da expressão algébrica, o que eu tenho? Um produto notável. Qual? O quadrado da soma de dois termos. E depois, eu tenho mais algum produto notável? Tenho, esse aqui, que é o produto da soma pela diferença de mesmos termos. Ambos caem nos casos que a Brenda acabou de explicar. Então, eu vou chegar aqui, vou aplicar nesse quadrado da soma de dois termos a fórmula. Quadrado do primeiro mais 2 vezes 2a vezes b, que deu 4ab, mais o quadrado do segundo. A seguir veio um sinal de menos, e eu tenho que ter muito cuidado com esse sinal de menos, porque é menos todo o resultado desse produto notável aqui. Então, eu vou pegar o resultado dele e vou colocar no parênteses, para depois levar o menos em consideração. Então, aqui, termos semelhantes, 2a ao quadrado, 4a ao quadrado. Sinais diferentes, menos. Aqui, b vezes b deu b ao quadrado, e ele está aqui. Voltei, repetindo a primeira parte, e troquei o sinal do produto da soma pela diferença que eu havia calculado. Menos, aqui era mais, ficou menos. Aqui, menos e menos, deu mais. Então, menos 4a ao quadrado mais b ao quadrado. Após fazer isso, eu fui agrupar os termos semelhantes. 4a ao quadrado menos 4a ao quadrado, eu cortei, porque são termos opostos, né? E o que sobrou aqui?
1b ao quadrado mais 1b ao quadrado, 2b ao quadrado. E também sobrou mais o 4ab. Paro aí porque não dá mais para agrupar, os termos não são mais semelhantes. Tudo bem com essa letra A? Tudo bem aqui? Ok, então vou para a letra B, ó. Passo o olho na letra B e vejo o que essa expressão algébrica trouxe. Ela trouxe quadrado da diferença de dois termos é produto notável. Quadrado da soma de dois termos é produto notável. Menos, e eu tenho que ter muito cuidado com o sinal de menos, porque troca sinal dos resultados, o produto da soma pela diferença de mesmos termos. Então, apliquei o produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes 5x vezes 3 deu 30x, mais o quadrado do segundo, mais 9, mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos, eu preciso colocar o resultado que vem no parênteses, e eu coloquei 5x vezes 5x é 5x ao quadrado, ou seja, 25x ao quadrado. Sinais diferentes dá sempre menos, 3 vezes 3 deu 9. Voltei, repeti, até chegar ao sinal de menos, que me levaria a trocar os sinais dos termos do parênteses. Menos 25x ao quadrado mais 9. Aí eu olhei o que dava para cortar, menos 25x ao quadrado mais 25x ao quadrado, menos 30x mais 30x. Sobrou 25x ao quadrado, mais 9, mais 9, mais 9, 3 vezes 9, ou seja, mais 27, tá? Então, lá na sua avaliação de segunda, talvez eu não coloque apenas um produto notável para você desenvolver. Eu coloco esse produto notável no meio de uma expressão algébrica a se considerar para aplicar os produtos notáveis ali. Olha essa letra C. O que eu visualizo? Que o 2 está multiplicando o resultado do produto notável, quadrado da soma dos dois termos. E o menos 3 está multiplicando esse outro produto notável aqui, ó, quadrado da diferença de dois termos. Então, eu coloquei aqui, ó, duas vezes, apliquei o produto notável, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 3 vezes, apliquei o produto notável aqui também. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Após multiplicar, mantendo o desenvolvimento dos produtos notáveis no parênteses, aí eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. 2 vezes m ao quadrado, 2 vezes mais 4m e 2 vezes mais 4. Menos 3 vezes m ao quadrado, menos 3 vezes menos 4m e menos 3 vezes mais 4, que deu menos 12. A seguir, eu vou ter 2m ao quadrado menos 3m ao quadrado, deu menos m ao quadrado. Mais 8m mais 12m, deu mais 20m. E mais 8 menos 12 deu menos 4. Ou seja, agrupei os termos semelhantes. Na letra D, passo o olho, vejo que tem um produto notável aqui, quadrado é produto da soma pela diferença de mesmos termos. Depois o menos 7 multiplica um parênteses, que não é produto notável, eu vou só aplicar a distributiva e vou repetir o menos B, que está fora do parênteses. Então, ficou aqui, ó, produto notável, quadrado de 4a ao quadrado, deu 16a à quarta, sinais diferentes, menos 3b vezes 3b, 9b ao quadrado. Menos 7 vezes 2a ao quadrado, menos 14a ao quadrado. Menos 7 vezes menos 5b, mais 35b. E repetiu menos 9b. A seguir, agrupei os semelhantes. Esse não tinha semelhante, esse não tinha, esse também não. Os únicos semelhantes eram esses dois. 35b menos 9b deu 26b, tá? Então, esses são os produtos notáveis envolvidos em expressões algébricas. Alguma dúvida aqui?
Dúvidas? Então, a gente segue agora para a segunda parte da avaliação, que é fatoração. E quem vai estar explicando essa questão de número 3 é a Laurinha. Laurinha, pode abrir o seu microfone para a gente começar. Oi, Olá, bom dia. bom dia. Tudo bem com você? Bem, e você? Que bom. Então vamos, Laurinha. Vou abrir aqui a sua letra A que você me enviou. Pode ficar à Tá. vontade aí para estar explicando. Meu Deus. Na letra A, o caso foi pro fator comum. E, tipo, se você for muito inteligente, você pode fazer direto logo, botar o termo em evidência e tudo mais. Mas para não me confundir, eu fui dividindo. Aí eu peguei o termo original e dividi por 2x, né, que é o termo, que é o fator comum. 8x ao quadrado n dividido por 2x deu 4xn. Aí depois eu fui por 6. Menos 6x ao cubo m dividido por 2x deu menos 3xm. E depois eu fiz por 4. 4xn dividido por 2x é igual a 2n. Aí depois eu só organizei, que ficou 2x vezes 4xn menos 3xm mais 2n. E foi isso mesmo. Isso, era o caso que você percebeu aí, foi um caso de fator Fator comum. comum. Apesar de ter 3 termos, o primeiro termo e o último não tinham raízes exatas, né? Uhum. Então não era um trinômio, só cabia ali um fator comum. Certo? Sim. A questão de letra A. Dúvidas na questão da Laurinha? Então, vamos seguir. Laurinha. Letra B. Só um pouquinho tem uma dúvida. Qual foi? Vamos visualizar novamente. Qual foi a dúvida aí na questão da Laurinha? A Laurinha pegou aqui os 3 termos e se perguntou qual o maior número que divide 8, 6 e 4. Ela descobriu que era o 2. Foi para a parte literal, o x era fator comum. Qual o de menor expoente? Esse aqui. Então, ela jogou para a evidência. Para você descobrir os termos de dentro do parênteses, você pega lá os termos da expressão algébrica que foi dada e divide pelo fator comum. Então, ela pegou o primeiro termo e dividiu pelo fator comum. O segundo também e o terceiro também. Aí ficou aqui, 8 por 2, 4. X ao quadrado dividido por x tem que subtrair expoente, deu x. E o n ela repetiu. Menos 6x ao cubo m dividido por 2x deu menos 3, menos 6 por 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado aqui, tá, pessoal? Eu não visualizei isso. Então, vamos consertar. X ao quadrado. Aqui vai ficar um x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado m. Ok, Laurinha? 4 por 2 deu 2, o x vai desaparecer porque o expoente vai dar zero e o n ela manteve. Então, a resposta correta seria essa daqui, só que aqui tem um quadrado nesse x aqui. Ok? Agora? Uhum. Tá. Pode seguir para a letra B, Laurinha. E caso você vai aplicar isso? Eu usei agrupamento. Uhum. Eu comecei organizando, colocando os termos semelhantes, parecidos, iguais, juntos, né, Lado a perto. lado, né? E Porque depois eu percebi na que eles primeira tem passada como de fazer por... novo, os que estavam lado a lado não tinham semelhantes. Então, a Laurinha, a primeira coisa que ela fez foi colocá-los lado a lado, de acordo com a semelhança. É isso. Depois eu fui e fiz por fator comum, né, que eu vi que eles tinham um fator comum, que no caso de 3ax mais 6a, o fator comum foi 3a. Depois eu só fiz com o fator comum normal. E lá no 2b ao quadrado mais b ao quadrado x, eu também vi que eles tinham um fator comum, que era b ao quadrado, e fui fazendo fator comum normal, igual a gente fez lá em cima. Depois eu percebi que os termos entre os parênteses estavam iguais. Só mudou a ordem, mas isso não altera nada. Então, eu fui e organizei de novo, igual a professora falou, a gente pega e coloca eles em um único parênteses,
depois os termos que eram fator comum, a gente coloca em outro parênteses. E fica 3a mais b ao quadrado vezes 2 mais x. Ou x mais 2, que é a mesma coisa, né? É, ok. exato. Então, voltando aqui na ideia da Laurinha, 3ax dividido por 3a deu x. 6a dividido por 2a deu 2, com sinal de mais. Fator comum aqui, b ao quadrado. B ao quadrado vezes quanto que dá 2b ao quadrado? 2. E b ao quadrado x dividido por b ao quadrado deu x. Viu que o fator comum tornou-se o x mais 2, trouxe para a evidência. E no outro parênteses colocou o que sobrou, 3a mais b ao quadrado. Dúvida na letra B? Seguimos então, Laurinha, para a letra C, diferença de 2 quadrados. Pode explicar. Na letra C, eu só tirei a raiz de 9 e de y, que deu, de 9 deu 3, né? E de y deu y simples. E depois eu coloquei elas e os parênteses, multiplicando e invertendo o sinal. Tipo, 3 menos y, depois eu fiz 3 mais y, que vai lá para diferença de dois termos, né? A gente fez assim, lá na produto notável. É, isso aí. Só isso mesmo, também é simples essa. Esse é bem aí, simples. Na D, eu percebi que o 16 e o 9 tem raiz, então eu fiz por trinômio quadrado perfeito. Então, basicamente, eu comecei tirando a raiz de 16, y ao quadrado, que deu 4y. Depois eu tirei a raiz de 9, 9x, 9xy, 9x ao quadrado, que deu 3x. Depois é só você colocar um 2 na frente e multiplicar tudo lá. Você vai ficar 2 vezes 4y vezes 3x, que deu 24xy. E é um trinômio quadrado perfeito, porque o resultado deu igual o termo lá do meio, que era 24xy. E, Laurinha, se é trinômio quadrado perfeito, pode ser fatorado. É como fatorado. Sim. Eu só esqueci de colocar aí, desculpa. Isso aí. Então, o primeiro termo aqui é a primeira raiz que a Laurinha tirou. O sinal do meio é esse sinal que está aqui. E o último termo, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Se você aplicar o produto notável aqui, você vai voltar a essa questão que a Laurinha desenvolveu, tá? Se você fizer o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, você volta à expressão dada, já que é, como a Laurinha falou, um trinômio quadrado perfeito. Letra E, Laurinha. Na letra E, também eu percebi que eles tinham raiz exata, então eu fui e fiz por trinômio quadrado perfeito também. E deu x elevado a 10, deu igual a x à quinta. E 4y à sexta deu 2y ao cubo. Depois você só tem que multiplicar por 2 de novo, que dá 4x à quinta. Nós somos expoentes nada, não tem que somar nada, porque não tem que somar, você só vai multiplicar. É isso. 4x à quinta, y ao cubo, e igual a professora falou, tem como fatorar. No caso, eu não coloquei, mas vai ficar 5 elevado, x elevado a 5, mais 2y ao cubo, entre parênteses, elevado a 2. Isso aí. A primeira raiz que você achou, mais a segunda raiz que você achou, ao quadrado. E a letra F? Na letra F eu fiz por agrupamento, igual na letra B. Só que eu não precisei organizar, colocando os termos parecidos juntos, nem nada, porque já estavam perto. Daí eu simplesmente fiz por fator comum, né? A gente continua fazendo por fator comum. Que 5y ao cubo menos 4x ao quadrado, termo comum, era y ao quadrado. Depois fiz por fator comum. Expoente, né? É isso. Isso aí. Aí eu fiz por fator comum, que deu y ao quadrado mais 2. Aí depois, no 10y menos 8, eu vi que o fator comum era só 2, né? Porque o 8 não tinha y nem nada. E fiz o fator comum de novo e vi que deu 5y menos 4. Só isso mesmo. Ok. Então vamos voltar aqui, ó. O fator comum desses dois foi y ao quadrado, porque na parte dos coeficientes não havia nenhum número que não fosse 1 que dividia 5 e 4, então não foi para fator comum. E na parte literal havia um fator comum, e eu levo para evidência o de menor expoente, que é y ao quadrado.
Dividindo 5y ao cubo por y ao quadrado, deu 5y, menos. Dividindo 4y ao quadrado por y ao quadrado, deu 4. Esses dois aqui, o fator comum foi 2. 2 vezes 10y dividido por 2 deu 5y, menos 8 por 2 deu 4. Então, 5y virou fator comum aos dois termos, foi colocado na evidência. E aqui dentro do outro parênteses eu anoto o que sobrou pós-evidência. Y ao quadrado mais 2, certinho? E a Laurinha, então, fatorou essa letra F por agrupamento, ok? Dúvidas aqui na questão da Laurinha, da fatoração, dos 4 casos, fator comum, agrupamento, diferença de 2 quadrados e trinômio quadrado perfeito? Então, eu vou seguir. A última parte da sua atividade, ela era uma atividade que eu coloquei, também não lhe falando o caso, mas levando você a perceber que toda vez que você fatora, você tem que estar atento ao que sobrou dentro do parênteses. Porque se o que sobrou dentro do parênteses for fatorável novamente por algum desses 4 casos, você vai fatorar. Por exemplo, essa letra A. A primeira coisa que eu coloquei em evidência aqui foi o 5. Foi um fator comum. Aí ficou 5 vezes, dentro do parênteses, x à quarta menos y à quarta. Quando eu olhei para isso daqui, ó, eu vi uma diferença de 2 quadrados. Ou seja, eu poderia fatorar novamente. Então, eu repeti o 5 e fatorei isso aqui por diferença de 2 quadrados. Ó, raiz de x à quarta, x ao quadrado, raiz de y à quarta, y ao quadrado. Então, fatorando por diferença de 2 quadrados, uma raiz mais a outra, vezes uma raiz menos a outra. Quando eu cheguei nessa etapa aqui, que eu achei que eu já tinha acabado, e eu olhei aqui para os resultados da fatoração, eu vi de novo que esse último era fatorável, de novo por diferença de 2 quadrados. Então, eu repeti os resultados das primeiras fatorações, e peguei esse daqui para fatorar de novo, ó. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de y ao quadrado, y. Uma raiz mais a outra, vezes uma raiz menos a outra. E como então eu estava atenta, observando os parênteses, eu percebi aí diferença de 2 quadrados 2 vezes e pude continuar a minha fatoração, tá? Dúvidas aqui? Quando eu cheguei na letra... Oi, pode falar. Então, aí quando a gente vê que você viu que tinha 2x mais y vezes 2x menos y tudo ao quadrado aí, que você foi continuar, é para continuar só o que está da frente. O de trás, ele mesmo sendo a mesma coisa, ele fica do mesmo jeito. Então. É para continuar só com as diferenças de 2 quadrados, ou seja, aquele que tem o sinal de menos. Porque quando tem sinal de mais, não é caso de fator comum, né? Não é caso de fatoração, não é diferença de 2 quadrados, é soma. Por isso, aquilo que a gente já fatorou e que não requer fatoração de novo, a gente vai repetindo. Como o 5 que veio do fator comum, o x ao quadrado mais y ao quadrado que veio da segunda fatoração, e aí eu pude fatorar esse aqui porque era uma diferença de 2 quadrados. E está aqui o resultado dessa fatoração. Ok? Ok. Então, mesmo se der para fatorar o produto notável, não precisa, só para fator comum. Não, pode ser qualquer tipo de fatoração que lhe aparecer. Você fez a fatoração, olhou para dentro do parênteses, o que está lá dentro é fatorável de novo, você pode ir fatorando, por qualquer um dos casos que você conhece. Tá mas bem? Se x ao quadrado mais y ao quadrado, não seria a mesma coisa que x mais y, tudo elevado ao quadrado? Não. Que seria, eu acho que quadrado Não seria, da soma não. de Sabe por quê? Porque se eu tenho x mais y com o quadrado do lado de fora, eu resolvo assim, quadrado primeiro
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E não é isso que nós temos aqui, ó. Tá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é diferente de x mais y entre parênteses ao quadrado. Não é um produto notável. Faltou aí o termo do meio para ser, tá bem? Entendi. A letra B, eu olhei para a questão e tentei fatorar por trinômio. Mais 12 não tem raiz, nem 108. Então, eu coloquei em evidência o fator comum. O maior número que dividia 12, 72 e 108 foi o 12. 12 vezes quanto que dá 12x ao quadrado? X ao quadrado. Menos 12 vezes quanto que dá 72x? 6x. E 12 vezes quanto que daria o 108? Mais 9. Fatorei por fator comum. Quando eu terminei de fatorar por fator comum, eu fui dar aquela olhada que eu falei com vocês, ó. E o que ficou dentro do parênteses? Será que é fatorável novamente? Ah, é um trinômio. Será que ele é quadrado perfeito? Deixa eu ver. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 9, 3. Quem seria o termo do meio? 2 vezes x vezes 3, 6x. Olha ele lá. Então, era um trinômio quadrado perfeito, eu pude fatorar. E fatorei, ó, mantive o 12 e vim fatorar aqui dentro. X menos 3 ao quadrado. Tudo bem? Ou dúvidas? Ok? Beleza. E esse último, ó, olhei para a questão, vi uma diferença de 2 quadrados. Fatorei. Raiz desse primeiro, x à sexta. Raiz do último, y à sexta. X à sexta mais y à sexta vezes x à sexta menos y à sexta. Aí eu olhei para cá. Não era um dos casos de fatoração, devido ao mais. E esse aqui é um dos casos de fatoração? Sim, porque é uma diferença de 2 números que têm raízes. Então, o que eu fiz? Repeti o primeiro e vim fatorar esse aqui por diferença de 2 quadrados. Raiz de x à sexta é x ao cubo. Raiz de y à sexta é y ao cubo. Aí ficou x ao cubo mais y ao cubo vezes x ao cubo menos y ao cubo. Olhei de novo para esse daqui, ó, que é uma diferença. Só que não é uma diferença de 2 quadrados, porque número ímpar aqui, ó, não vai ter raiz exata como expoente. Parei por aí, então, e dei como terminada a questão. Ok? Então, que fique claro, quando está dentro do parênteses 2 termos, para que eu fatore de novo, tem que ser 2 termos com sinal de menos e ambos com expoente par. Porque se tiver expoente ímpar igual aqui embaixo, ó, não é fatorável mais. Enquanto o expoente for par e entre os termos tiver um sinal de menos, a fatoração vai acontecendo, tá bem? Aqui também vi que era 3 termos, testei se era um trinômio, vi que era, se era eu pude fatorar. Aqui, fatorei o primeiro, olhei para os 2 que tinham um sinal de menos. Era par? Sim. Então, tem raízes, que é x ao cubo e y ao cubo. Fatorei de novo. Quando cheguei aqui, falei, vou fatorar ou não vou fatorar? Não vou. Por que não? Porque é expoente ímpar. E expoente ímpar não sai como número inteiro de raiz quadrada. Dúvidas aqui? Ok? A nossa reunião está finalizando, né? A gente passou hoje, então, por revisão, com participação da Brenda e da Laurinha. Excelente participação, por sinal. E eu trouxe também para você olhar em casa a atividade, o caderno de atividade que tinha fatoração. Elas estão todas aqui, ó, resolvidas. Eu vou deixar para você, na hora que estiver estudando, rever essas ideias